Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 9 com o tema Uma Família Nada Perfeita. Lição Bíblica em Classe. Leitura Bíblica em Classe, 2 Samuel, capítulo 3, capítulo 5 e capítulo 12. Estudaremos o rei Davi e sua grande família. Interessante que Davi, no nosso comentário já, porque nós temos uma aula falando sobre a família de Davi, e é muito extensa, falando sobre seus filhos, né? No tópico 2 fala de Tamar, e depois vamos ver Absalão, Aminon, e esses problemas que aconteceu em toda a vida de Davi. Deus não matou Davi, mas preservou a sua vida. De certa forma foi um juízo, né? Quando Deus preserva a vida de Davi, embora não matasse, mas ele está recebendo um juízo de Deus na sua própria casa. Foi isso que o profeta Natan, ele falou quando ele tomou a mulher de Urias e também estava por trás do assassinato do seu servo Urias. Pois bem, a lição de hoje, ela trata sobre a família de Davi. E nós vamos ver que Davi era um homem pobre, humilde, mas ele queria ser genro do rei. Veja, depois da unção que ele recebeu de Jessé, melhor, do Samuel, quando visitou Jessé, o pai, para ungir o próximo rei, então Davi sabia que o próximo rei seria ele. Com isso, era uma ideia própria dele se aproximar do rei Saul, querendo ser genro. Ele tinha desejo de ser genro do rei Saul. Mas Saul, já sabendo dos rumores de que Deus era com ele e que ele era uma pessoa preparada por Deus, ungido por Deus, homem de Deus, e Saul teve inveja de Davi, a ponto de querer até mesmo matá-lo. E a questão dele querer ser genro do rei, o próprio Davi querer ser o genro do rei Saul, então Saul ele premedita a morte de Davi. Como assim? Ele diz o seguinte: você será meu genro se você conseguir trazer para mim 100 prepúcios de homens filisteus inimigos do meu povo, inimigos de Israel. Aí você casa com Mical. Sabe o que aconteceu? Davi matou 200 homens filisteus, trouxe 200 prepúcios para o rei. Está aqui. Eu estou trazendo 200 logo. 100 por Mical e 100 por Merali. Será se o homem era homem de guerra? Será que o homem queria realmente ser o genro do rei? Então a troca de 100 prepúcios de filisteu para ser genro. Davi matou logo 200. 100 por Merabe e 100 por Mical. Então o nome de Davi passou a ser temido por Saul. Presta atenção, isso é importante, irmãos. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus sai de Saul e agora se aposta de Davi, porque o Espírito de Deus, ele não estava em todo o povo, porque ainda não havia sido derramado em plenitude, como no dia de Pentecoste, então estava em Davi e não estava em Saul. Por isso que ele saiu de Saul e estava em Davi, ok? Aí, então o que vai acontecer? Saul sabia que Deus estava com Davi. Então Davi foi temido por Saul. Então será um grande vilão na história de Saul. Para Saul, o nome Davi passou a ser verdadeiramente um terror, e até Saul perdia o sono por causa do nome de Davi. Davi era amado, o próprio nome diz amado. Amado das mulheres, amado dos amigos, dos seus servos, de Jonatas. A amizade de Jonata é filia, veja a palavra filéu, o termo grego que conota amizade. O amor de Davi para com as mulheres era eros, de onde vem a palavra erotismo.
Então há uma conotação, sim, sexual, da qual ele tem muitos filhos com as mulheres. Veja com as mulheres, amor, eros. Veja um tipo de amor bíblico, eros. 3 tipos de amor na Bíblia: o eros, o filia e o ágape. Então ele tinha amor eros pelas mulheres e tinha amor filia por seu amigo Jonatas. Entende? A definição de amizade, de onde vem o termo grego filéu, filia. Pois bem. Então, presta atenção. Nós estamos aqui falando a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que falhou, como todos falham, e todos falharão. Não há um justo sequer. Por isso, Natã, o profeta, quando está deparado de frente, cara a cara com Davi, ele bate a sentença e diz que por causa que Davi fez aquele ato, está na Bíblia isso, aquele ato que ele está por trás da morte de Urias e toma a mulher de Urias, Batseba, da qual ele tem 4 filhos. Interessante que o primeiro filho morre, sentenciado por Deus. Veja a espada começando a cortar o Davi e a casa dele. Porque o profeta Natã sentenciou a casa de Davi. Mesmo poupando Davi da morte, o filho morreu no lugar de Davi. O primeiro filho de Davi morreu. Isso de Batseba. Porque depois do primeiro filho vem um primeiro que vai estar vivo. O primeiro morto e o primeiro vivo, que era Salomão. Então Natã, o profeta, ele descreve para Davi o quê? Que ele adulterou. E o adultério não é um ato em si em prática. Embora seja adultério, mas há uma definição que o profeta disse em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Ele disse o seguinte: Davi, tu desprezaste a palavra do Senhor. Então, o adultério é um desprezo à palavra do Senhor. Porque antes do homem adulterar, literalmente, ele já adultera, desprezando a palavra do Senhor, para fazer o que é mal diante dos seus olhos. Então a definição de adultério é desprezar a palavra do Senhor e fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. Por isso, por causa do assassinato de Urias e tomaste a mulher, por causa deste ato, e o nome de Deus tem sido blasfemado por meus inimigos, o profeta usando a palavra de que Davi, pelo seu ato de adultério, ele blasfemou o nome de Deus. Isso é importante porque saber que Deus vai puni-lo por causa dessa blasfêmia do nome de Deus. Está assim na Bíblia Sagrada. Então, a consequência do pecado de Davi veio por causa da blasfêmia, que o nome de Deus estava sendo envolvido naquela situação. Era homem de Deus, ungido por Deus, mas um adúltero. Então, Deus agora vai ter que pegar a sua espada e ferir tanto Davi como a própria casa de Davi. A mesma espada que feriu Urias vai ferir a casa e a própria vida de Davi. No sentido de que Davi será castigado. Ele receberá sobre si as consequências. Davi havia dito o seguinte: uns fere de uma forma e o outro de outra forma. Ele estava falando esse texto, essa frase, em relação à morte, justificando a morte de Urias. Mas agora a mesma espada que ele deixou que Urias fosse morto, Deus também tem uma espada que vai o ferir de outra forma. Segundo Samuel, capítulo 11 e versículo de número... Veja aí o versículo de número 25. Ok? Então, o que vai acontecer é que desde o tempo em que a casa de Davi, no início do governo,
que lutava em guerra contra a casa de Saul, por causa de Isbosete, o segundo rei depois de Saul, primeiro rei Saul, segundo Isbosete, terceiro Davi, quarto Salomão. Considerando Isbosete, ok? Então o que vai acontecer? Muitos comandantes, muitas pessoas vão morrer nesse período. O que vai acontecer é que o próprio Absalão, ele vai tomar proveito das recentes guerras que vai estar acontecendo entre a casa de Judá e a casa de Saul. Presta atenção, Absalão. É o que nós vamos entrar no texto, certo? Absalão e Tamar, filho de Maaca, olha aí, Maaca, mulher de Davi. Do outro lado, Davi, Ainoã e Aminon. Nós vamos ver essa questão. Então, veja que os grandes guerreiros de Davi foram morrendo. E Absalão tomou proveito desta ocasião por falta dos guerreiros para fazer uma rebelião contra o seu próprio pai, o rei Davi. Ok? Agora preste atenção, o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Desde agora a espada não se retirará da tua casa, perpetuamente. O primeiro filho Deus não poupou. Já era a espada. Entende? Depois Aminon tem um problema terrível com a sua meia-irmã Tamar. Ele a violentou. Ele foi um violador de corpo. O que é isso? É a espada. Depois, o próprio Absalão mata Aminon, a espada profetizada por Natã. Depois, Absalão, ele promove-se rei, onde o pai começou, em Hebrom. E com isso, vai haver uma grande perseguição do próprio filho contra o pai. E o pai sai e deixa a casa real com 10 concubinas. Veja a espada, meus irmãos. As próprias mulheres de Davi seriam dadas ao seu próximo. Não está assim no texto? Então aquelas 10 concubinas será dado a seu próximo. Quem seria esse próximo? Pela profecia, o próprio filho, Absalão. Entende? A profecia de Natã sendo cumprida na casa do rei. E aquelas 10 concubinas foram possuídas por Absalão por intermédio de Aitofel. Porque o Aitofel era o ex-conselheiro de Davi. Como Davi fugiu, ele agora estava servindo Absalão. Aquelas 10 concubinas, quando Davi recupera o reino, o que é que acontece, meus irmãos? Elas vão estar numa casa sendo cuidada, alimentada, e nunca mais terão varão. Serão como tipo de viúvas de Davi, porque Davi nunca mais o possuirá. Veja a espada da casa de Davi, entendeu? O próprio Aitofel vai morrer antes dessas 10 concubinas. E depois nós teremos uma morte muito prematura do jovem Absalão. É o que nós vamos ver, tudo isso. Ele morrendo exatamente no meio dos bosques, no meio do matagal dos carvalhos, onde ele com a sua cabeleira, um jovem de boa aparência, de boa fama, bem falado, bem aplaudido, mas orgulhoso, e que deixou-se se envaidecer-se, e pela sua vaidade, porque deixava-se crescer o seu próprio cabelo, ele será sentenciado pela sua própria vaidade, porque os cabelos será com a cabeça pendurado nos carvalhos, nos grossos galhos do bosque. De tal forma que será morto. Olha a espada. Abner é quem vai até aonde está Absalão pendurado entre o céu e a terra. Porque um moço, um homem, chegou lá dizendo, ele está pendurado lá. Mas aquele moço
recebeu até conselho para matar, mas ele não quis matar. E o próprio Abner, contra a decisão de Davi, foi lá e cravou 3 dardos no próprio coração de Absalão. Mesmo assim, Absalão ainda continuou vivo. Não foi suficiente para o matá-lo. Mas os jovens que vinham atrás, que era exatamente aqueles que guardavam as armas de Abner, acabaram de matar Absalão. E lançaram dentro da cisterna, cobriu com pedra. E ali foi cumprida uma própria profecia do próprio Absalão, que disse a respeito da sua morte, fazer um monumento na sua sepultura. Então veja que a espada sairia das mãos do próprio filho Absalão. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 11. Diz o Senhor, eis que farei despertar o mal contra ti, dentro da tua própria casa. Deus, ele punha nossas obras obscuras e escondidas. E da forma que elas estão escondidas e obscuras, Deus traz à tona a luz do meio-dia. Foi assim que aconteceu. Deus fará com que as próprias concubinas no terraço serão vistas por todo o povo de Israel, que agora foi dada ao seu filho Absalão. Veja que tudo isso caiu na opinião do próprio povo. A profecia dizia, as tuas mulheres deitarás com teu próximo à vista do sol. A gente vê esse caso de Davi e percebe quando foi sentenciado a espada. A Bíblia diz que Davi diz, pequei contra o Senhor. E graças a Deus que ele encontrou o perdão. Essa é que é a oportunidade, que não pode deixar se passar. A oportunidade que quando ela chega, tem que decidir aceitar. E Davi decidiu aceitar. Davi decidiu aceitar quando ele disse, eu pequei contra o Senhor. Houve um arrependimento diante da palavra de Deus pelo profeta, que livrou o próprio Davi da morte. Foi o profeta que disse que Deus estava livrando, porque Deus estava expressando pelo arrependimento de Davi o perdão. E Davi não morrerá, mas terá consequência dentro da casa de Davi. Interessante. A questão das viúvas e das concubinas, que eu falei, que elas vão ser preservadas até a morte, guardada viva em uma casa, sendo alimentadas, e não mais querida por Davi, está em 2 Samuel capítulo 20, versículo de número 3. A ocasião do ato do adultério está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. A consequência veio por blasfemar o nome de Deus, dado essa blasfêmia diante dos inimigos de Deus. E a Bíblia diz, ai daqueles por onde vem o escândalo. Judas blasfemou do nome do Deus, quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E veja o seu fim. A consequência era a morte, mas Deus perdoou, mesmo punindo a vida de Davi. Como assim? Que ele veria até a sua velhice a espada na sua própria casa. É bom ou é ruim ser preservado a vida por Deus, pelo perdão de Deus, mas mesmo assim ter que viver as consequências do pecado, da qual Davi viveu? Deus tem um plano na vida de Davi, e ele não pode matar, enquanto esse plano não sair dele, enquanto esse plano não for consumado por Deus. Mesmo o primeiro filho de Batseba morrendo, porque tipifica o simbolismo da morte de Davi no menino. Deus não requeriu a morte de Davi, mas requeriu a morte do menino.
do primeiro filho que morre. Antes da vida do primeiro filho vivo, Salomão. Porque ela tem 4 filhos em Jerusalém, a Batseba, com Davi. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Desses 4 filhos, somente 2 foram proeminentes e estarão na genealogia, da qual nós vamos ter em Mateus e Lucas, a descendência de José e de Maria. Quando a gente lê Mateus, vai falar da descendência de José via Salomão. E Lucas fala da descendência de Jesus via Maria, via Natã. Então veja a morte do menino. Foi um juízo contra a vida de Davi, porque ele blasfemou contra o nome do Senhor. Após Natã blasfemar, melhor profetizar, ele foi para sua casa. E após ele profetizar, o Senhor feriu o menino de uma doença de morte. Embora a doença fosse de morte, o menino ainda passou 7 dias vivo. O menino adoeceu e com 7 dias depois o menino morreu. Foram 7 dias de sofrimento e depois o luto. E depois do luto, o adorador ou o arrependido foi adorar o Senhor na casa de Deus. Um novo começo. Depois do luto, adoração. E depois alimentou-se, porque ele estava sem comer, Davi. Depois do menino morto, Davi deitou com Betseba novamente. Depois do episódio do menino morto. O que foi que aconteceu? Nasce mais um filho, chamado Salomão. E a Bíblia diz que Deus amou Salomão. Olha como os filhos não têm culpa. Entendeu? Deus amou Salomão. Outro nome dado a Salomão é Jedidias, segundo Samuel 12, 25. Então veja por que Deus escolheu Davi para ser rei. Porque Davi seria o melhor pão produzido na casa de Belém. Então Boaz e Ruth soube produzir o melhor pão. Porque Boaz e Ruth sai Obed, Jessé e Davi. O melhor pão produzido na casa do pão, em Belém. Por isso que nós temos aqui a rejeição do primeiro rei que foi escolhido pela aparência, Saul. Enquanto Davi, escolhido pela virtude interior, segundo o coração. Davi o menor, não contado entre os irmãos, mas mesmo assim Deus estava de olho naquele que seria gerado, concebido pelo pecado da mãe. O que é que diz no Salmo 51, versículo 5? Concebido em pecado, minha mãe me gerou. Deus estava de olho no menino. E é esse, o concebido do pecado, que será o rei de Israel. Amém? Vamos continuar? Então vamos aqui. Davi teve muitas mulheres, mas a nossa lição vai tratar desse episódio familiar envolvendo Davi, casou com Maaca, teve 2 filhos, a Maaca, Absalão e Tamar. Desse lado de cá, Davi também teve outra mulher, com o nome de Ainoã, que teve um filho, Aminon. Esse foi o primeiro filho de Davi, o primogênito. Ok? De todos. Então, percebe-se que o nome de Absalão significa meu pai é paz. Mas ele nada de paz teve. Então, veja que o nome em si não disse nada a respeito do caráter dele. O que foi que ele teve? Ele teve ódio. Ódio do seu meio-irmão. Meio-irmão. Porque ele é filho de Davi, certo? Mas não tem a mesma mãe. Então, por intermédio de pai, ele é meio-irmão. Não é filho da mesma mãe. Ok? Aminon, filho da mãe Ainoã. E Absalão, filho da mãe Maaca. Ambos com o mesmo pai. Então, são meio-irmãos. Ok? O que foi que aconteceu? O episódio de Aminon
Que menino doente. Isso é terrível. O período da mocidade, as mentiras ocasionadas, o amor cego, o amor de vista, que as pessoas dizem o primeiro amor. O amor, ele é uma construção. O que acontece de início é uma paixão. E que nessa paixão acontece o início exatamente da construção de um amor. Mas, como o que aconteceu com Aminon? Doente, Tamar linda, bonita, jovem, virgem, mas ele queria Tamar de qualquer forma. Ele era violador. Ele não queria mulheres adúlteras, queria uma virgem. Este é o desejo de um violador. O que foi que aconteceu? Do lado de cá, nós temos Jonadab. Anote aí. Jonadab, primo de quem? De Aminon. A Bíblia fala que era um conselheiro. A revista nos ensina. E dos mal, viu? Ele foi sagaz. O que foi que aconteceu? Ele vai fazer com que Aminon faça um plano maligno, envolvendo o pai e a sua meia-irmã. Dizendo que está doente sem estar. E ainda mais, quero ser cuidado por Tamar. Porque o plano era maligno. Colocou todos que estavam ali para fora, para poder ele sozinho violentar sua meia-irmã. Entendeu? Pegar força e praticar o ato. Com isso, perdendo ela a virgindade, o vestido de 7 cores já não servia mais. Então tinha que realmente ser fiel e contar o que aconteceu. Mas não contar para qualquer pessoa. Viu? Tem pessoas que contam para os seus amigos. Os amigos são carnais. Difícil ter um amigo espiritual. As pessoas contam para suas amigas. E quando os nossos pais são desenfreados, nem a eles devemos contar. Devemos contar o nosso pastor, se ele for honesto. Mas se ele for também um desenfreado, precisamos procurar a ajuda de um profissional cristão na área da psicologia, do entendimento das emoções, do psique. Ok? Com isso a gente percebe o violador com a sua vítima, Tamar, formosa, que chamou a atenção. O violador aqui é este camarada, Aminon. Aminon, que será morto por Absalão. O vinho da paixão que ele teve por Tamar, o vinho espiritual de paixão, ele será morto por esse próprio vinho, sendo agora entregue de Absalão para Aminon. Agora o vinho será literal. Porque Absalão, junto com seus servos, ele vai fazer com que leve vinho e embriague seu meio-irmão Aminon. Interessante que foi uma festa real. Todos os filhos do rei estavam presentes. E embriagaram Aminon. E mandaram matar esse camarada Absalão, o cabeludo, que foi morto por causa dos seus cabelos, quando ia passando no bosque. Foi preso na mata. Não foi morto pelo cabelo, mas por causa do cabelo, foi preso lá. A mula que ele estava sentado, Deus liberou, vai embora. Você sabia que nessa batalha de Absalão contra Davi, Deus entrou na guerra e estava usando a própria natureza em favor de Davi. E a Bíblia diz que a natureza matou mais do que a própria espada.
Então Deus estava a favor de Davi. Davi nunca perdeu uma guerra. Mesmo quando os inimigos estavam ali, terrivelmente, Deus cegava todos os inimigos e para que não matasse Davi. Isso é importante falar. Então, Aminon, ele finge-se como aqueles que se dizem cristãos. Aqueles que se batizam nas águas. Este Aminon, doente, possessivo, anormal. Ele diz, é impossível isso acontecer. Aí o camarada do mal, o Jonadab, diz, eu tenho um jeito aqui que dá certo. Mas esse violador, ele é tentador. Ele é capaz de entrar em qualquer ambiente. Geralmente o violador, ele procura um romance impossível. Ele não procura casar, ter uma família. O violador é terrível. Ele é o Satanás em pessoa. Ele é a serpente, a antiga serpente. Ele é o Leviatã, lá do livro de Jó. Lá que está descrito a antiga serpente. Esse bicho ruim. Então, ele dribla toda a impossibilidade. Ele diz, parecia impossível. Parecia. Mas não foi, né? Você conseguiu, violador. Isto está em 2 Samuel 13:2. Mas com seu seu melhor amigo, entre aspas, Jonadab, um homem muito astuto. Então veja que esse amigo era pior do que o Aminon. Porque foi dele que saiu o plano. Então esse Aminon, ele tem um amigo, que não é amigo. É a serpente. É sagaz. É como se fosse a besta e o falso profeta. Todo violador tem um comparsa. Viu? Aparentado. São primos. Olha aí. O violador, Aminon, é primo do comparsa. Que é o camarada aqui, Jonadab. Ok? Então percebe-se o seguinte. O comparsa o aconselha. Jonadab disse o seguinte, é o comparsa. Deita na tua cama, finge que tu está doente. Peça para tomar cuidado de você. E foi isso que aconteceu. Ela foi abusada. E essas são as atitudes de um violador. O violador, ele tem um alvo. Qual é? Levar a presa para a cama. Com isso, o violador, ele quer começar pelo íntimo. Pelo fingimento. Esta é a marca do violador. E tudo isso é o que ele gosta, de aventura. Nada de compromisso, nada de matrimônio. Então o violador, ele procura dominar sua vítima pelas suas habilidades. O violador, ele sempre terá a aparência de fraqueza. Tô doente. Mentiroso. Diante da sua vítima, mas por dentro é como um leão faminto e voraz. Este é a característica de Aminon, o violador dos corpos. O violador quererá sexo, sem amor, sem respeito e sem garantia. Aminon será julgado por isso e será duro e trágico o seu fim. O poder real não cobre atitudes terminais de um príncipe. Aminon não se importa nem ouve o clamor da sua vítima. Ela foi muito sábia. Ela deu conselhos do ato. Ela explicou o que estava acontecendo. Mas ele era cego. Aminon não se importava. Veja que o amor que Aminon dizia ter se torna em ódio. Era doente, era mentiroso, era hipócrita. O violador nunca se arrepende. A violência emocional é pior do que a violência sexual. Promessas sem fundo, sem semelhantes. Promessas sem fundo são semelhantes àquilo que é entregue. Cheques sem fundo. A prática do mal sem remorso. A prática do mal sem arrependimento.
é o grande grau, o máximo grau, aonde pode chegar um violador. O violador não quer prostitutas, ele quer virgens, ele quer mulheres honestas. Após o ato, Tamar não seguiu enganando a si mesmo, dizendo que ainda era virgem. Mas com as suas roupas de cores e de virgindade, ela saiu para proclamar a verdade. Porque se mentisse era pior. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 19. Tamar buscou ajuda, gritando: não clame por suas amigas ou amigos se eles são carnais, se eles são descontrolados. Não busque ajuda se seu pastor também é desequilibrado, só se ele for honesto. Busque ajuda de pessoas profissionais e cristãs. Não busque os Absalões da vida que ela buscou. Eles te darão conselhos errados. Viu? Conselho de pessoas carnais, irmãos carnais. A situação sempre piorará. Abandone os amigos fofoqueiros. Não divulgue o seu problema. Não testemunhe dele. Não conte a ninguém, a menos que Deus coloque como, por exemplo, se for honesto, o seu pastor. Ou homens e mulheres nobres de espírito, que possuam o Espírito de Deus que possa ajudá-lo. Alegre-se, levante a cabeça e parte para o propósito original, subindo ao monte para escrever de novo as tábuas do seu projeto. Nada está perdido. A tristeza de Davi, segundo Samuel 13, 21, Davi ficou muito irado. Isto era mais um cumprimento da espada que estava na profecia de Natã. Aminon marcado para morrer. Absalão espera 2 anos ainda para matar. O violador morrerá algum dia. Morrerá numa festa real. A malignidade de Absalão começa a manifestar-se. Primeiro, contra seu irmão. Segundo, contra seu próprio pai. O discernimento de Davi estava desligado. Como é que aquele homem não tem discernimento? Quando Absalão diz assim: vamos para a festa, meu pai. Ó rei, meu senhor. Não vou, não posso. Então deixa que Aminon vá comigo. Aí ele pergunta: por que você quer Aminon? Parece que Aminon não ia. Entendeu? Mas ele não tem discernimento do episódio lá de Tamar. E que havia uma conspiração. E que havia um ódio. E que estava na mira de Absalão matar o seu meio-irmão. Embora ele desconfiasse, Davi, dessa trama, ele permitiu ainda Aminon ir para a festa. E deu no que deu. A notícia foi tão terrível que veio até mentindo para Davi. Os rumores: mataram todos os teus filhos na festa onde Absalão estava. Absalão mandou matar ou matou todos os filhos. Mas depois veio a notícia verdadeira, que somente Aminon havia sido morto. Veja a espada profetizada por Natã. Com isso, Absalão foge. Um filho morto e outro que fugiu. A espada de Natã sendo cumprida na própria casa de Davi. O discernimento de Davi estava desligado. Absalão pediu que seu irmão Aminon estivesse presente na festa. A pergunta do rei foi esta: por que deveria ir contigo? Desconfiou do mal que podia acontecer, mas não foi tudo. O mal aconteceu. Davi permitiu que todos os filhos do rei fossem. Este era o perigo de colocar a família real na terra do inimigo. O vinho da paixão de Aminon por Tamar agora o matará. O vinho que tornou um violador agora será preparado para a sua própria morte. Como se fosse o Aminon, um peru morto no final de ano. Segundo Samuel 13, 29, os servos de Absalão deram vinho e mataram Aminon.
Novo cumprimento da profecia de Natã. O rei rasgou as suas vestes. Aminon havia sido marcado para morrer desde 2 anos atrás. Aminon morre, fruto da poligamia de Davi. Um filho morto e o outro que fugiu. 2 filhos perdidos no mesmo dia. Cumprimento da palavra profética de Natã. Por causa da morte de Urias, nas mãos dos amonitas, a espada não sairá da sua casa. Abner depois ainda procura Absalão para reconciliar com seu pai. Muito depois, porque o rei está chorando. Quer que Absalão volte. Mas mesmo que Absalão volte para o reino, o seu próprio pai não o verá face a face durante 2 anos. E assim, por falta de comunhão, é aqui que está. A falta de comunhão que você tem com seu pastor, com a sua liderança, vai caminhar para a briga. O que aconteceu exatamente com Absalão e Davi. Ele volta para o reino, mas Absalão passa 2 anos sem ver Davi, sem ver o rosto. Cadê a comunhão? Não tem. Então o que vai acontecer? É que ele vai se rebelar. Então a rebelião de Absalão contra Davi é fruto de uma falta de comunhão. Se nem mesmo via o rosto um do outro, se não há comunhão com o pastor da sua igreja, com o líder da sua igreja, está na beirinha de uma conspiração contra ele, de um falatório, de um mau parecer contra ele, por falta de comunhão. Viu? Ok? Absalão era vaidoso, por causa da sua formosura, deixava o cabelo crescer. Era elogiado e orgulhoso. O cabelo que foi instrumento da sua vaidade será também um meio de uso para sentenciá-lo à morte. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 28. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém, sem ver o rosto do rei. Isto está chegando um início de rebelião. 2 anos sem comunhão com o pai. Isto é um ponto favorável ao espírito de rebelião. Tenha comunhão. Fale uns com os outros. Comece a ter esta comunhão. Segundo Samuel 15, 7. A espada sairá das mãos de Absalão. Absalão se autoproclamará rei em Hebrom. Entendeu aí? Mais uma vez a espada, cumprindo a profecia do profeta Natã, a rebelião de Absalão. Ele procurou exatamente o lugar onde o seu pai começou, Hebrom, a terra natal, onde muitos filhos do rei haviam nascido ali. Absalão mostra a sua inveja que tinha do seu pai, e queria começar onde seu pai havia começado, Hebrom. A ideia de ir a Hebrom, cumprir um voto. Ele disse, eu vou cumprir um voto, eu vou adorar lá em Hebrom. Aí o pai, sem discernimento, vá em paz. E tudo mentira. Tudo aquilo começava, mas não havia prosperidade. Não havia como prosperar por causa da mentira. Armar planos macabros, laços e dar golpe de Estado não substituirá a verdade. Deus está no controle de todas as coisas. E está preservando Davi. Mesmo que muitos homens do lado de lá, que ele vai enganar Absalão, ele começará o reino. Interessante que ele ainda junta 20 homens, engana, para segui-lo. Ele será um impostor. Davi em fuga, deixa 10 mulheres, que são suas concubinas, para cuidar da sua casa. Mas o cumprimento da profecia de Natã estará ali. Segundo Samuel 12, 11. As tuas mulheres será dado ao teu próximo, para deitar com elas. Aitofel dá conselho a Absalão, para chegar até as concubinas. A profecia de Natã se cumpre
Deus no comando do cumprimento da sua palavra. E Absalão chegou-se às concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. Aquilo que Davi fez em oculto, agora será visto no terraço. Entendeu? Aquilo que Davi fez em oculto, agora será visto por todo Israel. Era a espada da profecia. A batalha começou. Deus entrou na batalha e usa a força da natureza como o bosque para matar mais do que a própria espada. Deus usou a própria natureza como arma e as suas armas são para a destruição de fortalezas. E essas armas de Deus são poderosas. Até Absalão ficou preso pelos cabelos da cabeça nos ramos grossos de um grande carvalho. Ficou pendurado entre o céu e a terra. Deus libertou a mula, porque ele foi na mula. Não deu para se abaixar. A mula foi liberta e ele estava preso. O homem avisou a Joabe, e Joabe crava 3 dardos no coração, mesmo vivo. Segundo Samuel 18:15, 10 jovens escudeiros de Joabe, que traziam as armas, acaba de matá-lo, aquele homem ainda muito jovem. É uma triste e verdadeira história, que nos serve de sinal, que não adianta e que o crime não compensa. De Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja a nossa verdade prática e o nosso textuário. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando mais aulas para todos vocês. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Uma aula muito longa, mas é necessário falar. Amém.